A revolução dos microprocessadores, que teve início na década de 1970, remodelou o cenário da computação de forma tão profunda que se poderia afirmar que alterou o próprio curso da história moderna. No cerne deste movimento estavam duas gigantes da tecnologia, a Intel e a AMD. Cada uma, à sua maneira, contribuiu para a evolução da potência computacional, transformando não apenas a forma como os computadores eram projetados e utilizados, mas também como a sociedade se relacionava com a tecnologia. A Intel, fundada em 1906 e inicialmente focada em memória de semicondutores, deu um passo audacioso ao lançar o primeiro microprocessador comercialmente viável, o Intel 4501, em 1971. Este chip, com a capacidade de realizar cerca de 60 mil operações por segundo, era uma verdadeira revolução em comparação aos sistemas anteriores, que ocupavam salas inteiras e consumiam enormes quantidades de energia. A miniaturização da tecnologia permitiu que computadores pessoais começassem a aparecer nas casas e empresas, democratizando o acesso à computação. O surgimento do microprocessador não foi apenas uma inovação técnica. Foi um divisor de águas que possibilitou o desenvolvimento de software cada vez mais sofisticado, tornando os computadores ferramentas acessíveis para o dia a dia das pessoas. Enquanto isso, a AMD, fundada em 1906 e uma das principais concorrentes da Intel, começou sua trajetória como fabricante de circuitos integrados. Nos anos 80, a empresa decidiu entrar na corrida dos microprocessadores, lançando uma linha de produtos que competiria diretamente com a Intel. Em 1982, a AMD lançou o E386, um microprocessador que não apenas replicava as funcionalidades do Intel 386, mas também oferecia um desempenho aprimorado a um custo mais baixo. Essa estratégia de clonagem permitiu que a AMD estabelecesse uma base de clientes leais, que viam na marca uma alternativa viável à Intel, especialmente em um mercado em expansão. O verdadeiro ponto de virada ocorreu na década de 1990, com a da arquitetura x86. A Intel consolidou sua liderança com o lançamento do Pentium, que trouxe melhorias significativas em desempenho e eficiência energética. O Pentium estabeleceu um novo padrão de referência, permitindo que computadores pessoais realizassem tarefas que antes eram impensáveis, como edição de vídeo e jogos tridimensionais. Contudo, a AMD não ficou parada. Com o lançamento do Athlon, no final dos anos 90, a empresa não apenas desafiou a liderança da Intel, mas também redefiniu o que era possível em termos de desempenho por watt. O Athlon se destacou por sua arquitetura inovadora e pela capacidade de operar em frequências mais altas, colocando a AMD na vanguarda da corrida por desempenho. A virada do milênio trouxe novos desafios e oportunidades. Ambos os gigantes estavam em uma constante batalha por inovação, com a Intel investindo em pesquisas para desenvolver novos processos de fabricação que reduzissem o tamanho dos transistores, permitindo que eles fossem colocados em um espaço cada vez menor. O resultado disso foi a do processo de fabricação em 40 nanômetros, que possibilitou que mais transistores fossem colocados em um único chip. Essa miniaturização não só aumentou a potência dos processadores, mas também melhorou a eficiência energética, um fator crucial em um mundo cada vez mais preocupado com a sustentabilidade. A AMD não se deixou intimidar e, em 2006, lançou a linha de processadores dual-core, que permitiu que os usuários realizassem múltiplas tarefas simultaneamente de maneira mais eficiente. Essa inovação foi um marco, pois os processadores de múltiplos núcleos começaram a se tornar a norma, acompanhando a crescente demanda por desempenho em aplicações que exigiam maior capacidade de processamento, como edição de vídeo, jogos e simulações complexas. Nos anos seguintes, a Intel e a AMD continuaram a se desafiar mutuamente, introduzindo novas arquiteturas e tecnologias. A Intel lançou os processadores Core, que trouxeram melhorias substanciais em desempenho e eficiência, enquanto a AMD respondeu com a linha Ryzen, que revolucionou o mercado ao oferecer um desempenho excepcional a preços mais acessíveis. Essa competição acirrada resultou em inovações que beneficiaram diretamente os consumidores, que passaram a ter acesso a produtos cada vez mais potentes e eficientes. O impacto dessa revolução dos microprocessadores se estendeu para além do universo dos computadores pessoais. A tecnologia começou a permear todos os aspectos da vida moderna, desde smartphones até dispositivos de internet das coisas. A capacidade computacional se tornou um fator determinante em setores como saúde, educação e entretenimento. O que antes era considerado ciência ficcional, como a inteligência artificial e a realidade virtual, começou a se materializar, impulsionado pela evolução contínua dos microprocessadores. Neste ínterim, a sociedade passou a exigir não apenas mais potência, mas também mais eficiência e sustentabilidade.
A preocupação com o consumo de energia levou a Intel e a AMD a investirem em tecnologias que não apenas aumentavam a capacidade de processamento, mas também minimizavam o impacto ambiental. Com isso, a corrida por inovações e melhorias se tornou uma constante, refletindo a necessidade de adaptar-se a um mundo em rápida transformação. A revolução dos microprocessadores é, portanto, um testemunho do engenho humano e da capacidade de inovação. A Intel e a AMD, com suas visões e estratégias distintas, não apenas moldaram a indústria de tecnologia, mas também transformaram a vida cotidiana das pessoas ao redor do mundo. O que começou como uma simples ideia de miniaturização de circuitos se transformou em uma revolução que continua a evoluir, prometendo ainda mais inovações e mudanças para o futuro. A história dos microprocessadores é uma narrativa de competição, criatividade e, acima de tudo, da incessante busca pelo progresso. A revolução dos microprocessadores, que teve início na década de 1970, foi um marco decisivo na história da tecnologia moderna, moldando de forma profunda o cenário da computação e impactando todos os aspectos da sociedade contemporânea. Essa transformação não foi apenas uma questão de avanços técnicos, mas uma verdadeira mudança de paradigma que alterou a maneira como interagimos com a informação, o trabalho, o lazer e até mesmo com o mundo ao nosso redor. No centro dessa revolução estavam duas gigantes da tecnologia, a Intel e a AMD. Cada uma desempenhou um papel fundamental na evolução dos microprocessadores, contribuindo de formas distintas, mas complementares, para o avanço da potência computacional. A trajetória dessas empresas ilustra bem como a competição e a inovação impulsionaram a indústria, levando a descobertas que mudaram o curso da história moderna. A Intel, fundada em 1968 por Robert Noyce e Gordon Moore, inicialmente focada em memória de semicondutores, deu um passo audacioso ao lançar, em 1971, o primeiro microprocessador comercialmente viável, o Intel 4004. Apesar de sua capacidade de realizar apenas cerca de 60 mil operações por segundo, esse chip representou uma verdadeira revolução, pois condensou em um único componente funções que antes demandavam circuitos de grande porte e consumo energético elevado. Essa miniaturização permitiu a fabricação de computadores pessoais e de uso doméstico, democratizando o acesso à tecnologia e abrindo caminho para uma nova era de inovação. O impacto dessa inovação foi sentido em diversos setores. Por exemplo, a primeira calculadora eletrônica portátil, o primeiro computador pessoal e até os sistemas embarcados utilizados em automóveis e eletrodomésticos passaram a contar com microprocessadores, tornando-se mais inteligentes e eficientes. Além disso, o avanço técnico impulsionou o desenvolvimento de softwares cada vez mais sofisticados, que antes eram impossíveis de serem utilizados fora de ambientes de pesquisa ou laboratórios de grandes empresas. A AMD, fundada em 1969 por Jerry Sanders e outros engenheiros, entrou na disputa na década de 1980, inicialmente como fabricante de circuitos integrados. Sua entrada no mercado de microprocessadores ocorreu de forma estratégica e competitiva. Em 1982, lançou o N386, um microprocessador que não só reproduzia as funcionalidades do Intel 386, mas também oferecia desempenho aprimorado a um custo mais acessível. Essa estratégia de clonagem inteligente permitiu que a AMD ganhasse espaço, conquistando uma base de clientes que buscava alternativas mais econômicas e confiáveis. A verdadeira virada de jogo veio na década de 1990, com a da arquitetura x86, que se consolidou como padrão de fato para PCs. A Intel, com o lançamento do processador Pentium em 1993, estabeleceu um novo patamar de desempenho e eficiência. O Pentium trouxe inovações como pipelines mais profundas e a capacidade de processamento paralelo, permitindo tarefas que antes eram consideradas complexas, como edição de vídeo, jogos tridimensionais e aplicações de engenharia. Essa evolução transformou o computador pessoal em uma ferramenta indispensável na vida cotidiana, no trabalho e na educação. Por outro lado, a AMD não ficou atrás. Com o lançamento do Athlon em 1999, a empresa desafiou a liderança da Intel a oferecer um processador com arquitetura inovadora, capaz de operar em altas frequências e com excelente desempenho por watt. O Athlon foi um divisor de águas, pois mostrou que era possível competir de igual para igual com a gigante do mercado, abrindo espaço para uma concorrência que viria a beneficiar consumidores e empresas. Sua arquitetura também foi um passo importante na evolução dos processadores multicore, antecipando a necessidade de maior capacidade de processamento para lidar com tarefas cada vez mais complexas. No começo dos anos 2000, a corrida tecnológica se intensificou. A Intel investiu pesadamente na miniaturização dos transistores, levando ao desenvolvimento do processo de fabricação em 90, 65 e depois 45 nanômetros.
Essa redução no tamanho dos componentes permitiu colocar mais transistores em um mesmo chip, aumentando o desempenho e reduzindo o consumo de energia, uma preocupação cada vez maior em um mundo preocupado com sustentabilidade e eficiência energética. A de processos em 45 nanômetros, por exemplo, possibilitou o surgimento de processadores mais rápidos, menores e mais econômicos. A AMD, por sua vez, lançou em 2006 a linha de processadores dual-core, marcando uma inovação crucial ao permitir que múltiplos núcleos trabalhassem simultaneamente em uma única unidade de processamento. Essa tecnologia abriu caminho para o desenvolvimento de processadores com múltiplos núcleos, que se tornaram padrão na indústria. Com isso, tarefas multitarefa, edição de vídeo, jogos de alta performance e aplicações científicas passaram a rodar com maior eficiência e menor impacto de desempenho. Ao longo dos anos, a competição entre Intel e a AMD se acentuou, levando a uma verdadeira corrida por inovação. A Intel lançou a linha Core, que trouxe melhorias substanciais em desempenho e consumo energético, enquanto a AMD respondeu com seus processadores Ryzen, lançados inicialmente em 2017, que revolucionaram o mercado ao oferecer uma combinação de desempenho excepcional e preços competitivos. Os processadores Ryzen, com suas arquiteturas Zen, mostraram que a AMD podia não apenas desafiar a liderança da Intel, mas também estabelecer uma nova referência em relação a custo-benefício. Além do impacto direto na indústria de computadores pessoais, essa revolução se expandiu para outros setores. Smartphones, tablets, dispositivos de internet das coisas, IoT, veículos autônomos e até equipamentos de saúde dependem de microprocessadores cada vez mais potentes e eficientes. Tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina e realidade virtual só se tornaram possíveis graças à evolução contínua dessa tecnologia. Processadores mais rápidos e energeticamente eficientes alimentam assistentes virtuais, sistemas de reconhecimento facial, diagnósticos médicos avançados e experiências de entretenimento imersivas. A sociedade, por sua vez, passou a demandar não apenas mais potência, mas também maior sustentabilidade. Investimentos em tecnologias que reduzem o consumo de energia, como arquiteturas de baixo consumo, design de chips mais eficientes e novas técnicas de fabricação, tornaram-se prioridade. Essa busca por inovação sustentável é evidente na adoção de processos de fabricação mais avançados, como os de 7 nanômetros, que possibilitam maior desempenho com menor impacto ambiental. Resumindo, a revolução dos microprocessadores é uma narrativa de criatividade, competição e inovação incessante. Intel e AMD, com suas estratégias distintas, não só impulsionaram a evolução tecnológica, mas também transformaram a vida cotidiana de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Desde os primeiros chips que cabiam na palma da mão até os processadores de última geração que alimentam data centers globais e dispositivos inteligentes, essa história é uma prova viva de como o engenho humano é capaz de criar e reinventar o futuro. A inovação não parou, e a promessa de novas descobertas e avanços continua a impulsionar essa jornada fascinante rumo ao que ainda está por vir.